Oi pessoal, como prometido estamos de volta com as correções agora da página 17 da videoaula e agora nós temos na página 17, então vocês podem se encontrar aí, nós temos um fragmento daquele texto, né, daquela reportagem sobre o Raí e o texto diz assim, o fragmento dele, né? Espero que a Copa do Mundo e a Olimpíada sirvam para o Brasil promover uma verdadeira transformação social por meio do esporte. Então, baseado nesse fragmento aí, vocês tinham que responder em que tempo e modo está flexionado a forma verbal espero. Então, quer saber em que tempo e modo. Então, a classificação, né? Dessa forma verbal, espero. Resposta no presente, é uma ação que ele está falando agora. E o modo verbal é o indicativo, espero. Então, essa é a indicação, a resposta da letra A, porque ele tem esperança que isso aconteça. B. Nessa frase, esta mesma frase que a gente acabou de falar, é possível afirmar que a Copa do Mundo e a Olimpíada servirão para promover uma verdadeira transformação social? Ou isso é apenas uma possibilidade? Explique. Então, quer saber, ao ler essa frase, se é uma realidade, a Copa do Mundo realmente vai produzir uma transformação ou é uma possibilidade? Lendo a frase inteira, qual é a conclusão que você chega? A resposta é apenas uma possibilidade, é um desejo. O Raí espera que a Copa do Mundo e a Olimpíada transformem o país. É um desejo, mas não é uma certeza. Muito bem. Agora, veja esse outro fragmento aqui do texto que diz assim: Neymar, se jogar ao lado de craques e contra os melhores zagueiros e defesas que não deixam tantos espaços entre os volantes e os defensores, terá muito mais chance de evoluir, embora corra mais riscos. Então essa é uma frase dita pelo autor. E a pergunta agora é a seguinte: esse parágrafo ele apresenta uma certeza sobre a evolução de Neymar no futebol? Então é certo realmente que ele vai melhorar? Justifique. Resposta: não, não apresenta uma certeza. Olha a expressão se jogar. Então apresenta uma possibilidade de evolução, desde que ele siga certas condições destacadas no trecho. Então essa é a resposta. Agora vamos para o Mãos à Obra na página 18. Então, encontre lá a página 18. Na página 18, nós tínhamos que assinalar as opções. Então, as opções que você tem que assinalar é a seguinte: quais dos exemplos de frases a seguir há ações cuja realização é incerta? As respostas seriam, primeiro, que você tinha que assinalar: se os principais jogadores da seleção não se sentissem estrelas, teriam mais foco nos treinos. Então é uma possibilidade, não é uma certeza. Então, as palavras destacadas indicam possibilidade. Próxima. Talvez Neymar vire personagem de histórias em quadrinhos. Também essa frase tem que ser assinalada, porque indica uma possibilidade, não é certeza. E a última, Neymar poderá virar uma personagem de histórias em quadrinhos. Poderá, não é que vai virar. Também indica incerteza, possibilidade. Bom, a questão 2, você tinha que ler uma propaganda, que é uma propaganda que foi feita no jornal O Estado de São Paulo. Você sabe que a propaganda sempre ela tem uma função, uma intenção, que é atrair o desejo de alguém, do comprador. Então a frase diz assim:
Hoje, quando o professor fizer a chamada, dê outro tipo de presente. 15 de outubro, dia do professor. Então, nesse anúncio, foi usado um verbo no subjuntivo, que indica ou uma possibilidade, ou uma hipótese. Qual é o verbo? Resposta: quando fizer. Então, esse é o verbo no subjuntivo. Letra B. Em que tempo foi conjugado o verbo utilizado? Então, o verbo utilizado é esse, fizer. Em que tempo ele está conjugado? Presente, passado ou futuro? Quando fizer, é uma ação no futuro. Letra C. Que palavra foi usada com duplo sentido? Então, nós temos aqui a frase, né? A frase usada, né? Que é uma propaganda. E que palavra foi usada com duplo sentido e que sentido lhe foram atribuídos? A palavra é presente. No texto, o autor ele brinca com a palavra presente, porque ela pode, por isso que ela tem duplo sentido, tanto referir-se à chamada feita pelo professor na sala de aula, quando ele diz aluno tal, aí o aluno diz presente, ou pode se referir a um objeto com o qual se presenteia a outros. Então a intenção do texto, que é uma propaganda, é que outra pessoa presenteie o professor no dia 15 de outubro, no dia do professor, com uma assinatura do Estadão, do Estado. Por quê? Do jornal Estado de São Paulo. Por quê? Porque entende-se que vai ser um presente apropriado para o professor aprender mais, renovar o repertório de conhecimento dele. Agora, questão 3. Leia a frase a seguir, essa é a frase, e reescreva alterando o tempo verbal para o pretérito ou passado do subjuntivo. Então a frase diz assim: quando todos os alunos estudarem, teremos resultados melhores. Quando estudarem indica que o tempo verbal é futuro, é uma ação que ainda não aconteceu. E também indica que é uma possibilidade. Então, é subjuntivo. Futuro do subjuntivo. E agora pede que eu reescreva no pretérito ou passado do subjuntivo. Então, eu vou mudar essas duas palavras para pretérito e vai ficar se todos os alunos estudassem, teríamos resultados melhores. Agora eu tenho uma frase no pretérito, imperfeito, porque é um passado inacabado do subjuntivo. Então era assim que vocês tinham que reescrever. E o exercício 4, resposta pessoal, imagine o que você fará quando tiver 18 anos. Escreva um pequeno parágrafo falando dos seus desejos. Inicie seu texto do seguinte modo: quando eu... E aí complete. Continue. Se eu tiver... Aí complete. E finalize: com certeza eu... Então você vai fazer esse texto. Eu deixei um modelo como eu faria, né? E aí você pode imitar aí o exemplo. Quando eu tiver 18 anos, vou fazer o intercâmbio no exterior. Se eu tiver dinheiro suficiente, quero dar a volta ao mundo. Com certeza, eu vou me divertir e aprender muito com essa experiência. Veja que eles estão interligados um ao outro e as duas primeiras sentenças estão no subjuntivo e a última no modo indicativo. Então, terminem essa atividade e depois a gente volta com a outra explicação agora no Google Sala de Aula. Tchau, tchau, pessoal.